gente vive uma realidade tão complicada, tão difícil, né? Esses dias têm sido dias difíceis para todos nós. E quando a gente entra na presença de Deus, a gente percebe que a gente não está sozinho nessa batalha, nessa luta, né? Que embora a gente às vezes ache que estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. E quando a gente entra num lugar de oração, né? Quando a gente entra na presença de Deus, a gente percebe o como nós não estamos sozinhos e como Deus é mais presente, mais concreto do que a gente pudesse imaginar, né? Eu gostaria que você abrisse então a tua Bíblia, você já abriu a tua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, e o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga, retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Irmãos, que privilégio poder fazer parte da Igreja de Jesus Cristo. E eu posso dizer, né, eu posso afirmar para nós aqui, que é muito fácil, é muito simples, chega a ser tentador nós esquecermos de algumas coisas que elas são vitais para a nossa vida cristã. Nós facilmente esquecemos o propósito, a razão da Igreja de Cristo. Nós esquecemos do que significa a nossa jornada com Cristo. Nós entramos por uma jornada, a Bíblia chama várias vezes, né? Lá no Novo Testamento, no livro de Atos, a Bíblia diz que Lucas, quando escreve a carta eu esqueci o nome dele agora, o Teófilo, se não me engano, ele várias vezes usa a expressão aqueles que estavam no caminho. Aqueles que estavam no caminho. E quando a gente lê ou a palavra caminho, o que a gente pensa? Caminho é o lugar de fazer o quê? Aquele negócio que a gente devia fazer todo dia, mas não faz. Caminhada. Muita gente faz, né? Volta e meia eu recebo ali no Facebook, ali a Sônia, o Agenor, andamos não sei quantos quilômetros, né? É exemplo para nós aí, ó. Eu sou uma vergonha para fazer caminhada, né? Mas caminhada, o caminho, jornada. E a nossa jornada, ela começa num referencial, numa porta que se chama Jesus Cristo. Jesus é a porta. Ele disse isso. Eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, não há, por isso a Bíblia diz, está cheia de textos dizendo, que não há salvação em nenhum outro. Não há uma outra maneira de alcançarmos a salvação que não seja Jesus Cristo. Então, a nossa caminhada, ela não começou se nós não passarmos por Cristo Jesus. E por tudo que significa
passar pela porta. As pessoas às vezes confundem a porta com a igreja, com fazer parte de uma igreja. Ah, eu sou membro da igreja tal, pronto, eu já entrei na porta. Mas não é assim que funciona. Primeiro nós precisamos ter um relacionamento, uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Ele é a referência. E o que é uma experiência pessoal com Jesus Cristo? A experiência pessoal com Jesus Cristo é quando nós nos deparamos com a condição, com a realidade do ser humano, de todos os homens. E a realidade de todos os homens é que todos os homens estão separados, destituídos da presença de Deus, da glória de Deus. E quando nós não estamos em Cristo Jesus, nós estamos trazendo sobre nós a condenação. Não sou eu que estou condenando, o pastor está condenando, a igreja está... Não é isso. Há uma posição, há um lugar onde eu e você nos encontramos com o Senhor Jesus, e porque nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, nos encontramos com o Criador, nos encontramos com o Eterno, com o Deus maravilhoso. E este lugar onde nós nos encontramos com Jesus é quando nós entendemos que somos pecadores, entendemos que vivemos a nossa vida longe, separado da vontade de Deus. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos esse sacrifício de Jesus Cristo, e aceitamos que Jesus não foi apenas um homem na história, não foi apenas alguém que separou o nosso calendário em antes de Cristo e depois de Cristo, mas que aquele sofrimento, que aquele sacrifício tem um valor na minha vida e na sua vida. E nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo pela fé. Não é algo que nós vimos, não é algo que nós sabemos de olhar, mas é algo que recebemos pela fé no nosso coração, então não tem como explicar. Nós acreditamos e cremos na realidade do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Jesus Cristo, agora, Ele não é só o Criador, Ele não é só o Deus do universo, Ele é aquele que mora dentro do meu coração. Ele é aquele que mora dentro do seu coração, que mora dentro da sua vida. Ele é aquele que se revela a nós através do seu Espírito Santo. Então nós nunca podemos perder o referencial da nossa vida, que é Jesus Cristo. Tudo o que nós fizermos precisa passar pelo crivo da vida de Jesus. Ele foi exemplo para nós em todas as coisas. Todas as lutas que eu e você possamos enfrentar, Jesus é o referencial. Não há nenhuma tribulação, não há nenhuma luta, não há nenhuma guerra, não há nenhum problema de relacionamento, não há nada que eu e você possamos passar que Jesus não seja o referencial para as nossas vidas. A gente precisa entender isso. Ele é o referencial onde nós entramos na porta e Ele é o caminho. Não foi isso que Ele revelou? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O referencial para a minha vida é Jesus Cristo. Tudo precisa passar em Jesus. E o referencial da missão da minha vida também é Jesus. Porque Jesus, Ele não veio somente para nos salvar. Você sabia disso?
mas ele veio também para nos dar o exemplo de como nós podemos viver na terra e termos uma relação diária com Deus. Os exemplos que Jesus deixou foi para que eu e você pudéssemos aprender a vivermos a vida que Jesus viveu em relação a Deus. Então, como era a relação de Jesus com Deus? Primeiro, era uma relação de dependência. Dependência. O Filho de Deus, o Deus encarnado, saía e subia ao monte para orar. Ele dizia assim: eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Eu só faço aquilo que o meu pai disse para eu fazer. Dependência. Em nenhum momento nós vemos na caminhada, na jornada de Jesus, um filho independente. Um filho que já sabe de tudo. Um filho que tem todas as respostas. Aliás, quando Jesus foi fazer o time dele, os discípulos, já estavam caminhando com aquelas pessoas por mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio dá para conhecer, não dá? Todo dia almoçando, jantando, tomando café, pregando, e aqueles camaradas tudo atrás dele, aquelas pessoas. Dá para você saber quem é quem. Eu conheço a Monique. Não, a Monique chegou aqui na igreja. Assim, assim, assim. Tem 2 piá que são uma bênção. Os 2 aqui, ó, trabalhando na transmissão. Outro trabalhando na projeção. Olha que maravilha. A família toda na casa de Deus. Eu garanto que ela está feliz de ver isso, né? E aqui, me ajudando no louvor e tudo mais. Eu conheço, não. Vou pegar a Monique. Ah, a Monique eu conheço. Ah, a Sônia, né? Estava aqui muito antes de eu chegar, a Sônia já estava aqui, né? Quase nasceu dentro dessa igreja. Ah, eu conheço a Sônia, vou pegar a Sônia, não, vem trabalhar comigo, Sônia. Não é assim? Mas a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e orou ao Pai para saber quem seriam os 12. Foi falar com o Pai. Quando nós vemos Jesus operando os milagres, Ele mesmo diz, né? Ele fala: eu sei que o Senhor, eu estou aqui para glorificar o Senhor, mas para que as pessoas saibam, para que as pessoas aprendam. Então a relação de Jesus com o Pai era uma relação de dependência. Jesus não era um filho independente. Jesus sabia que ele precisava do Pai para manifestar a vontade do Pai na terra. Todas as coisas que Jesus fazia estavam alinhadas com a vontade do Pai. Imagine isso. Jesus também sabia que a sua vida, que o seu corpo, pensa bem, irmãos, Jesus era Deus. Pensa aqui comigo, dá uma viajadinha aqui comigo. Aqui. Jesus era Deus. E a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, tirou a sua forma de Deus, botou num pacote, deixou de lado. Esvaziou-se e tomou a forma de servo. E tomou a forma de homem. Ou seja, essa relação de Jesus com o seu corpo era algo que ele estava aprendendo. Por isso que o texto lá em Hebreus diz que Jesus aprendeu pela aflição, pela obediência, pelo sacrifício. Porque Jesus aprendeu alguma coisa, né? O Deus Todo-Poderoso. É sobre isso que a Bíblia está falando. É sobre isso que Hebreus está falando. Então, quando ele
Quando ele começa o seu ministério, ele inaugura o seu ministério como? Jejuando. 40 dias e 40 noites. Essa semana nós vamos ter 5 dias de jejum aqui na igreja. Foi proclamado 5 dias de jejum. Vamos ter culto todos os dias ao meio-dia, inclusive com transmissão. Por que nós queremos isso? Porque nós precisamos aprender, não aprender a buscar a Deus, mas também aprender a como nos relacionar nesse tempo, a como sacrificar nesse tempo, para que vejamos coisas maiores da parte de Deus acontecendo nas nossas vidas. Nós queremos dizer para o nosso corpo que ele não nos governa. Nós queremos dizer para o nosso corpo que ele não é dono da nossa vida. E que ele vai fazer conforme eu determinar por direção do Espírito Santo de Deus. E eu vou dar espaço para que o Espírito Santo possa falar ao meu espírito e eu possa crescer mais em Deus. Então, quando Jesus começa o seu ministério, ele começa como? Com jejum. Porque ele precisava dizer para o corpo dele quem que mandava. Ele precisava dizer quem estava governando, quem estava na liderança, na direção, que ele não vivia segundo a carne, mas que ele vivia segundo a direção de Deus. Então, Jesus, ele é o referencial de vida, de porta, mas ele é o referencial de caminhada. E ele também é o referencial para as nossas vidas de missão. Jesus, ele não somente, que não é pouca coisa, é o sacrifício vivo de Jesus, é o sacrifício de Deus na terra, para que eu e você pudéssemos ter vida. Como ele é o exemplo na caminhada, ou seja, quando eu e você temos qualquer dificuldade, quando eu e você temos qualquer dúvida na nossa caminhada, nós precisamos perguntar: o que faria Jesus no meu lugar? Mas também ele é o referencial de missão. Tudo o que Jesus recebeu, ele fez o quê? Ele deu. Tudo que Jesus aprendeu, ele ensinou. Jesus, ele não era egoísta no seu conhecimento. Jesus não era egoísta na sua relação com Deus. Jesus não era o espiritual que detinha todo o poder, e porque detinha todo o poder, ele não distribuía aos seus discípulos a mesma missão. Já pensou? Se o Felipe fica mais crente, mais poderoso, mais espiritual que eu, vão dizer que eu sou um pastorzinho de nada? Jesus não tinha isso. Vou provar para você. Você está me olhando com essa cara, eu vou provar para você. Jesus pega os discípulos e diz assim: agora vocês vão de aldeia em aldeia, de casa em casa, vocês vão orar e as pessoas serão curadas. E aqueles que estiverem endemoniados serão libertos. E aí a Bíblia diz que os discípulos foram, eu fico imaginando os discípulos numa realidade como essa. Nunca tinham feito isso na vida. Provavelmente ficaram de olho em Jesus, como que Jesus fazia, né? Olha, ali ele faz assim, ó. Ele fala assim: eu te em nome de Jesus, em nome do meu nome, ele faz de tal jeito, ele diz, olha, ele cospe e tal, e faz um lote. Então eles pegaram o modelo. Mas eu fico imaginando a primeira hora, primeiro momento, Jesus chega, ou o discípulo chega, e não era só os 12, tá? Eram 70. Aí o discípulo chega, e aí alguém diz assim: você é discípulo de Jesus? Eu disse: sou. Então, vem aqui que eu tenho um cego aqui para você orar. E eu fico imaginando o discípulo pensando: será que vai funcionar?
Onde é que é o botão? Não é assim que a gente se sente quando a gente vai orar por alguém? Qual o botão que eu aperto para funcionar? Qual é a palavra mágica que eu uso? Não é assim. E aí, de repente, o discípulo chega, vê o ceguinho, e o discípulo ora, e o cego começa. Eu estou vendo. E aí ele olha para si mesmo e diz, uau! Não há de ver que funciona. E daqui a pouco chega um babando, cheio de demônios. E eu fico imaginando o discípulo coçando a cabeça. Ai, 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 esse aqui é dureza, hein? Esse vai dar trabalho. Será que eu tenho que levar ele numa campanha de 7 semanas para ele ser liberto? Ou será que eu levo ele para Jesus resolver? Ele disse, não, mas ele me mandou. Então eu vou fazer o que ele faz. Eu vou fazer como ele me mandou fazer. Aí ele vai lá, dá uma ordem. E a Bíblia diz que o demônio, E aqueles 70 voltaram assim, pulando de alegria. Pode ler o texto lá em Lucas. Cheio de alegria, por quê? Porque eles disseram assim, uau, Jesus, funciona. Nós vimos o bicho caindo do céu, nós vimos um monte de coisa, foi impressionante. Foi maravilhoso. Então a vida de Jesus, ela também se revela na missão. O sacrifício, tudo que Jesus fez é um pacote completo. Ele demonstra a sua autoridade e nos faz entrar no seu caminho através da porta que é Ele mesmo, porque Ele é o único que pode nos levar ao céu. Nele está a salvação, nele está a vida. E Ele é quem é, porque Ele sofreu por nós, porque Ele sofreu sem ter feito nenhum mal, porque Ele não revidou o mal, porque Ele levou os nossos pecados, porque Ele é o nosso pastor supremo, Ele é o nosso guardião, Ele é o nosso Senhor, e Ele é quem nos inaugura, é a porta pela qual nós entramos no caminho dos céus. Mas Ele também é o exemplo de vida. Ele também é o exemplo para nós. E não somente é o exemplo na nossa caminhada e na nossa vida, como também Ele é o exemplo na nossa missão. O sacrifício de Cristo é completo. E Pedro, nesse texto, ele estava entendendo, nesse texto, ele estava falando justamente a respeito disso, que eu e você precisamos imitar a Cristo. Algumas coisas eu e você não vamos precisar passar, porque Jesus já passou por nós. A não ser que Deus tenha algo muito especial para a sua vida. Mas Cristo é o nosso general. Mas não só o nosso general, o nosso referencial. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, ele diz, sedes, tornem-se meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. A minha vida é uma vida para imitar Cristo Jesus. A minha vida é uma vida onde todos os princípios que Jesus fala a respeito de si mesmo, que fala a respeito de relacionamento, que fala a respeito de vida, nós precisamos entender que Jesus é o nosso referencial. E quando Jesus se torna o nosso referencial, entenda o seguinte: o que Jesus fez? Quando os discípulos viram como Jesus morreu, eles encarnaram tanto
esse exemplo, que para eles, entenda isso, irmãos, para eles não era sacrifício demais morrer por causa de Jesus. Estão entendendo? Por causa do exemplo. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Quando você ouve uma frase como essa, assim, ó, você precisa morrer por Jesus. Existem pessoas que estão morrendo lá na Ásia, na África, por causa do Evangelho. Igrejas sendo queimadas com os crentes dentro na Índia. Fala a verdade. Você não dá graças a Deus porque você não está lá? Não, eu dou. Se você não é tão... Se você é tão crente assim que você não é... Eu dou. Eu não queria ser queimado vivo. Mas para essas pessoas, para esses homens e mulheres que são os discípulos, isso não era nada demais. Eles viram o seu Senhor morrendo na cruz por causa deles. Por que eu não daria a minha vida por causa dele, se ele deu a dele por mim? Estão entendendo? Quando você lê a história, a maioria deles morreram, pelo que se entende, pelo que se estuda, o único que morreu de morte natural foi João. O resto morreu tudo forcado, serrado, foi queimado, foi feia a coisa. Então, o que acontece? O referencial faz muita diferença. E na igreja de Jesus Cristo é assim que funciona. É assim que funciona. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, mas nós também precisamos trazer as pessoas à prática de tal maneira que elas nos imitem. Eu tenho falado isso com a liderança. Pastor tem que gerar pastor. Músico tem que gerar músico. Diácono tem que gerar diácono. Eu não tenho como gerar um diácono, eu tenho como gerar um pastor. Professor de escola dominical, de escola bíblica infantil, tem que gerar professor de escola bíblica infantil. Tem que fazer discípulo. A proposta de sermos discipuladores, irmãos, uma igreja de discípulos de Cristo, é que nós vamos gerar pessoas à imagem de Cristo Jesus. Ou levá-las, ajudá-las, facilitá-las a isso. Mas gerar pessoas que querem servir a Deus nas mesmas coisas que nós servimos ao Senhor, com o mesmo coração. Líder de célula precisa gerar líder de célula. Líder da igreja precisa gerar líder da igreja. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa função. Nós temos um projeto maravilhoso chamado Pare por Um, que é uma porta de entrada para o discipulado. É uma provocação ao discipulado. Meu irmão, nós fomos chamados para fazer discípulo. Você tem Cristo Jesus no seu coração? Você ama Jesus? Pronto, você já é um discipulador. Não precisa fazer curso. Você já é um discipulador. E saiba de uma coisa, todo ser humano está discipulando alguém, seja para o bem ou para o mal. Porque se o seu discípulo vê que você não faz, ele faz igual você, e não faz também. Você discipulou para o mal. Então, nós não podemos nos privar a entender a missão que Jesus nos proporcionou. O que eu tenho, eu dou. Não é assim? O que eu recebo, eu não recebo para mim mesmo. Eu recebo para dar para alguém. Eu recebo com uma mão e ofereço com a outra.
Eu recebo com uma mão e ofereço com a outra. Nós não podemos imitar Jesus e achar que na nossa vida cristã a gente já alcançou tudo que nós queríamos, nós já vivemos da maneira como queremos viver e pronto, agora eu vivo no sofá celestial da minha casa, o sofá espiritual da minha casa. O cristão, ele precisa se tornar um modelo. Se eu não abro mão das minhas coisas, meus discípulos também não vão abrir mão. Se eu não amar a Jesus acima de todas as coisas, os meus discípulos também não vão amar a Jesus acima de todas as coisas. É um modelo. E eu e você precisamos viver esta verdade na nossa vida. Quando Pedro está falando sobre ser parecido com Cristo, ele está falando sobre isso. E ele tem autoridade para falar, e é interessante, né, que eu fico imaginando aqui, eu vou terminar com isso aqui, tá? Eu fico imaginando aqui na minha cabeça, que é cheia de imaginação, os caras escrevendo o Evangelho. Mateus, Marcos que é João Marcos, né, que era discípulo de Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João, escrevendo o Evangelho. E aí eu fico imaginando Pedro recebendo o Evangelho na sua casa, a carta, uma cópia da carta. Eu fico imaginando Pedro olhando assim, dizendo assim, poxa, mas precisava ter dito isso. Consegue imaginar Pedro fazendo isso? Precisava ter dito isso, que eu dei essa bola fora. Precisava contar que Jesus disse, atrás de mim, Satanás. Precisava dizer que eu era... Já pensou se fosse a gente? Dodói do jeito que a gente é. Aí, ó, que amigo, hein? Me entregou para todo mundo. Porque isso aqui era uma carta, gente, que foi escrita no tempo que eles ainda estavam aí. Imagina ele lendo e dizendo, pô, mas precisava dizer que eu arranquei a orelha do cara e Jesus pegou a orelha e colou de novo? Precisava dizer que eu dei essa bola fora? Mas Pedro estava tratado. Pedro olhava uma carta dessa, e ele dizia assim, uau, como o Espírito Santo me mudou. Como mudou a minha vida. Olha quem eu era. Mas eu lembro aquele dia, ele olhou para mim e disse assim, você é conhecido como Pedro. Ou desculpa, como Simão. Mas eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho um projeto para a sua vida. Você vai virar Pedro. Você vai virar uma pedra. Você vai virar uma rocha. E eu acredito que todo dia, quando Pedro ia fazer alguma coisa, que ele fazia alguma coisa, a hora que ele botava a cabeça, sei lá se tinha travesseiro naquela época, ele pensava, hoje eu fiz, foi legal hoje eu fiz muita bobagem. Hoje eu não fui pedra. Mas o meu Jesus é pedra. Ele disse, eu sou a pedra angular. Eu sou a pedra onde tudo é edificado. Se eu imitá-lo, se eu conhecê-lo e imitá-lo, eu vou experimentar dias de Pedro. E como Pedro, ele ia até a morte por causa de Cristo Jesus. Então o que nós queremos deixar nessa manhã? Nós temos um exemplo a seguir. Cristo Jesus. Cristo Jesus, na sua morte, na sua vida
na sua missão, Cristo Jesus, o nosso maior exemplo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sim, eu creio, Jesus, eu creio. Eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer através das nossas vidas. Eu creio que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós. Nós não estamos sós e abandonados nesse mundo. Nós estamos com o Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na tribulação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor venha manifestar, ó Deus, o teu poder em nós. Revelar a tua verdade e a tua vontade em nós. Deus, para que nós possamos vencer todas as dificuldades e lutas, vencer todos os problemas, ó Pai, vencer todas as dificuldades, ó Pai, não por causa de nós mesmos, mas por causa do Senhor. Deus, vai de encontro a cada casa e cada lar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, visita-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita esta casa, visita este lar, visita esta vida, Senhor. Aqueles que estão impossibilitados por conta do Covid, Deus, visita esta família, esta vida, esta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Manifesta o teu maravilhoso poder na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, eu oro. Deus, e que nós possamos nos fortalecer em Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.